O salão de baile brilhava com lustres, taças de champanhe tilintando como pequenos cacos de falsas promessas. Câmeras dispararam enquanto a elite da cidade aplaudia a chegada de Richard Miller, o magnata imobiliário que podia comprar e vender sonhos com um único telefonema. Mas naquela noite, ele não estava segurando a mão da esposa. Ele estava segurando a de Vanessa. Seu vestido vermelho esvoaçava como a própria tentação, e a multidão zumbia em sussurros. Ele não é casado? Não é Ana. Risos e curiosidade encheram a sala, e quando o anfitrião anunciou Richard Miller e sua adorável parceira, um rugido de aprovação abafou o último suspiro de sua reputação. A quilômetros de distância, no calor silencioso do quarto de bebê na cobertura, Ana Miller estava sentada de pernas cruzadas no chão, montando um berço branco que ela havia encomendado online. Ela estava grávida de 7 meses, radiante, esperançosa e sozinha. A televisão zumbia suavemente atrás dela, transmitindo a gala beneficente ao vivo. Quando ela virou a cabeça, ela congelou. O braço de Richard estava firmemente em volta da cintura de Vanessa. Seu sorriso, antes só dela, agora pertencia a outra mulher. A manchete abaixo dizia: "Casais poderosos roubam os holofotes." Mãos tremiam. Uma chave de fenda caiu no chão com um estrondo. Ela pegou o telefone e discou o número dele com o coração partido, batendo contra suas costelas como um pássaro encurralado. Ele atendeu no terceiro toque, com a voz fria e monótona. "Richard", ela sussurrou. "O que é isso?" "Por que ela está?" Ele a interrompeu. "Ana, pare de envergonhar você mesma. Vanessa é o futuro. Você era o passado." A linha caiu. Ana ficou olhando fixamente para a tela do celular até ela ficar borrada. Então ela riu. Um pequeno som quebrado que se transformou em soluço. Seu corpo doía. Sua barriga se contraiu. Ela se levantou rápido demais, apoiando-se no berço e sussurrando. "Está tudo bem, querida. Está tudo bem. Ficaremos bem." Lá fora, um trovão ecoava por Manhattan. Ela arrumou uma mala, apenas com roupas de bebê, uma foto dos pais dela, e a imagem do ultrassom mostrando 5 pequenos batimentos cardíacos. Ela tirou o vestido de noiva-anel e colocou-o na penteadeira ao lado de sua colônia. A chuva caía forte quando ela saiu para a rua. Elaine sequer levou um guarda-chuva. As luzes dos táxis manchavam o pavimento molhado com listras de ouro e tristeza. No semáforo, ela olhou para trás uma vez. As luzes da cobertura ainda estavam acesas. Talvez ele viria atrás dela. Talvez se lembrasse da mulher que o amou antes de ficar rico. Mas nenhuma porta se abriu. Ninguém correu, na chuva. "Aeroporto, por favor", ela disse ao motorista, a voz quase um sussurro. Na metade do caminho, seu telefone vibrou novamente. Mensagem de um número desconhecido. "Não volte. Você vai estragar tudo." Em anexo, uma foto dela tirada recentemente, minutos antes de entrar no táxi. Ana prendeu a respiração. Alguém estava observando. Seu pulso disparou. Ela agarrou sua barriga, percebendo que o mundo que ela pensava conhecer já havia desaparecido. Ela pressionou a mão no vidro, sussurrando. "Esperem, meus amores. A mamãe está com vocês." O táxi desapareceu na tempestade, e pela manhã, Ana Miller não existia mais em Nova York. A chuva batia na janela do táxi como 1000 punhos minúsculos. O reflexo de Ana a encarava, pálido, aterrorizado, trêmulo. Ela pressionou a mão contra a barriga enquanto o bebê chutava, forte e repentino como um aviso. O motorista olhou para o espelho. "Senhora, você está bem?" Ela forçou um sorriso. "Apenas dirija." As luzes da cidade se apagaram, atrás deles, engolidos pela tempestade. Cada gota de chuva ecoava o som do seu mundo desmoronando. Em sua mente, Richard, as palavras continuavam se repetindo frias e definitivas. "Você era o passado." Sua garganta se apertou. "Então eu vou desaparecer." Ela sussurrou para ninguém. Uma dor aguda tomou conta de seu abdômen. Ela ofegou, agarrando a barriga. O motorista desviou. "Senhora, hospital é lá curvada." Minutos depois, as enfermeiras a levaram às pressas pelas portas de vidro deslizantes. A luz fluorescente atingiu seus olhos. Uma voz gritou. "Ela está com 7 meses de contração começando. Precisamos de uma ultrassom." O Dr. Michael Evans apareceu. Calmo, mas urgente. "Anna Miller." Seus lábios tremeu. "Não, por favor." "Não esse nome, apenas Ana." Ele assentiu, entendendo melhor do que ela disse.
Em poucos minutos, os monitores apitaram, as telas piscaram e Michael franziu a testa para as leituras. Você não está tendo um bebê, disse ele suavemente. Você vai ter 5? Ana piscou. 5? O quê? Quíntuplos? Ele confirmou. Seu corpo está sob enorme pressão. O estresse pode desencadear trabalho de parto prematuro. Você precisa de descanso e proteção completos. Você tem alguém para quem possamos ligar? Ela balançou a cabeça. Ninguém. Michael suspirou. Então nós cuidar de você aqui. Mas você precisará ficar em algum lugar tranquilo. Escondido. Escondido. A palavra parecia salvação e prisão. Horas depois, a dor diminuiu após a medicação. Ana sentou-se no quarto escuro do hospital, olhando fixamente para o soro intravenoso. O telefone dela estava virado para baixo na mesa de cabeceira, vibrando com mensagens não lidas. Alertas de notícias, manchetes de fofocas, traições, imortalizada. Seu coração gritava por sua mãe, por sua irmã Chloe, por qualquer um. Mas o orgulho selou seus lábios. Ela amava Richard profundamente demais para deixar o mundo vê-la humilhada. Quando Michael voltou, ele carregava uma pasta. Há um programa seguro para mulheres em risco. Clínica Comunitária de Seabrook. Fica fora da cidade, perto da costa. Posso te transferir para lá, silenciosamente, esta noite. Por que você está me ajudando? Ela perguntou com lágrimas na voz. Ele recitei, porque eu vi o que a tristeza faz com as futuras mães. Você merece uma chance de se curar e essas bebês merecem paz. Ana olhou pela janela. A tempestade estava se dissipando, mas a cidade ainda sangrava neon contra a chuva. Ruas. Seabrook. Ela sussurrou. Sim, leve-me lá. Michael sorriu gentilmente. Ótimo. Descanse um pouco. Sairemos antes do nascer do sol. Quando ele saiu, Ana pegou seu telefone uma última vez. Ela abriu a foto do ultrassom, 5 pequenas sombras da vida, e sussurrou. Você está tudo o que tenho agora. Então ela apagou todos os contatos, todas as fotos, todos os vestígios de sua antiga vida. Ela desligou o telefone e fechou os olhos. Ao amanhecer, uma van médica saiu da cidade carregando uma mulher que não existia mais e 5 vidas que mudariam o mundo. A van cantarolava ao longo da rodovia costeira, enquanto o amanhecer pintava o mundo em ouro pálido. Ana encostou a cabeça na janela, os olhos inchados de tanto chorar. A tempestade havia passado, mas seu coração ainda batia forte de medo. Cada solavanco na estrada lembrou-lhe dos 5 pequenos batimentos cardíacos que cresciam dentro dela. O Dr. Michael Evans sentou-se à sua frente, folheando através de uma prancheta. Chegaremos a Seabrook em 1 hora. É tranquilo lá, sem paparazzi, sem barulho, sem passado. Ana assentiu levemente. É tudo o que eu quero. Sem passado. Ao meio-dia chegaram a Seabrook, uma pacata cidade litorânea cheirando a sal e pinho. Casas de madeira ladeavam a colina acima de uma baía calma. Pescadores acenavam enquanto a van seguia por. A cidade parecia congelada no tempo, intocada pela ganância ou glamour. Michael estacionado em frente a uma casa de hóspedes desgastada pelo tempo, com uma placa desbotada. A pensão de Gray. Uma mulher de cabelos grisalhos estava parada à porta, enxugando as mãos num avental coberto de flores. Você deve ser um caso especial, disse ela com um sorriso caloroso. Eu sou Margaret Gray, mas todos me chamam de Vovó Gray. Ana hesitou, então pegou a mão dela. Obrigada por me ajudar. Ajudar as pessoas é tudo o que me resta fazer, respondeu a senhora Gray. Você estará segura. Aqui, criança. Ninguém em Seabrook faz perguntas para as quais não precisa de respostas. O quarto cheirava a lavanda e brisa do mar, simples, limpo, com cortinas de renda e uma cadeira de balanço perto da janela. Ana tocou a estrutura de madeira da cama, a colcha macia, tão diferente da frieza marmórea de sua cobertura. Depois de desfazer as malas, sentou-se ao lado à janela, olhando para o mar. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu o mais leve brilhó de paz até abrir o jornal que a senhora Gray havia deixado na porta. Manchete de primeira página. Richard Miller noivo de sua assistente Vanessa Reed. Ela prendeu a respiração. A tinta borrou enquanto as lágrimas caíam no papel. Apenas 3 dias atrás ela era sua esposa. Agora o mundo a chamava de ex. Ela rasgou o papelé em pedaços e sussurrou.
Ele me substituiu antes mesmo de eu ir embora. Naquela noite, uma tempestade se formou novamente. Menor, mais silenciosa, mas o suficiente para sacudir as vidraças. Ana se encolheu na cama, agarrando a... Ela sussurrou os nomes deles suavemente pela primeira vez. Ivy, Noah, Lily, Ethan, Gracie. Dizê-los em voz alta foi como construindo um pequeno muro de amor contra a crueldade lá fora. Lá embaixo, a senhora Gray orava enquanto jantava. Senhor, abençoe aquela garota lá em cima. Cure o que os homens quebraram. Na clínica, na manhã seguinte, Michael revisou o ultrassom e sorriu gentilmente. Eles estão fortes. Você está mais forte. Continue lutando, Ana. Ela sorriu fracamente. Agora é Anne Green. Ele assentiu. Então é Anne Green. Do lado de fora da clínica, o oceano brilhava sob a luz do sol. Pela primeira vez, Ana se permitiu respirar. De verdade, por respirar. Como Anne Green, uma mulher renascida. Mas em Nova York, um fotógrafo tinha acabado de vender a última foto tirada de Anna Miller. E um homem poderoso logo começaria a perceber o que realmente havia perdido. Semanas se passaram em Seabrook, e o cheiro do ar salgado tornou-se o ritmo da nova vida de Ana. Ela passava as manhãs observando as ondas quebrando contra as rochas, sussurrando canções de ninar para seus filhos ainda não nascidos. Os moradores locais eram gentis. Eles cumprimentou-a com acenos e sorrisos discretos, respeitando sua privacidade. No entanto, à noite, quando o vento uivava através do velho pensão, o medo voltou a invadir. O Dr. Michael Evans visitava-me 2 vezes por semana, verificando seus sinais vitais e o progresso do bebê. Você está estável por enquanto, disse ele uma tarde. Mas 5 vidas significam 5 vezes mais risco. Precisaremos monitorá-la mais de perto à medida que a gravidez se aproxima. Ana desviou o olhar envergonhado. Não posso pagar mais por cuidados, Michael. Nem tenho seguro com este nome. Ele hesitou, abaixando a cabeça, a voz dele. Eu cuido disso. Posso marcar seu arquivo como parte de um programa de caridade. Ninguém precisa saber. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Você arriscaria isso por mim? Ele sorriu. Você não é mais apenas uma paciente, Ana. Você é uma lutadora. Mas nem mesmo a gentileza conseguiu acalmar o pânico crescente em seu peito. Naquela noite, uma carta passou por baixo da porta. Uma carta atrasada a aviso de sua internação hospitalar em Nova York. De alguma forma, eles conseguiram rastrear seu antigo nome. Uma quantia de 18.470 a tinta vermelha gritava mais alto que um trovão. A senhora Gray a encontrou sentada no chão, agarrada ao papel. O que é isso, criança? Dívida, sussurrou Ana. De uma vida que não tenho mais. A mulher mais velha pegou o papel, rasgou-o cuidadosamente ao meio e disse: Então também não viveremos mais nele. Deus provê. Você se concentra nesses bebês. Mas quando a senhora Gray se afastou, Ana sabia que Deus não era quem a havia traído. Era Richard, o homem que lhe prometeu para sempre e não lhe deu nada além de contas e vergonha. Na manhã seguinte, ela foi à pequena capela perto do cais. O padre Mateus, o pároco da cidade, estava varrendo a areia do chão. Perdoe-me, pai, disse Ana suavemente, por querer odiar. Ele olhou para cima, olhos gentis cheios de sabedoria. O ódio queima o recipiente que o contém, minha querida. Mas a dor pode ser transformou-se em propósito. Suas palavras permaneceram com ela o dia todo. Naquela noite, ela esboçou desenhos em papel velho, pequenas cadeiras de balanço, berços esculpidos, móveis simples cheios de aconchego e carinho. Era algo que ela não fazia desde antes da traição. Quando Michael passou por lá mais tarde, notou os esboços. Você é talentosa, disse ele. Por que não fazê-los? Ela olhou para cima surpresa. Aqui com o quê? Ele sorriu. Eu conheço um homem que dirige uma oficina para a igreja. Você poderia começar aos poucos. A esperança brilhou. Pela primeira vez, Ana sentiu a leve pulsação de seu antigo eu retornando. Ela tocou sua barriga e sussurrou. Se eu posso construir para eles, eu posso reconstruir lá fora. Um relâmpago cruzava o oceano. E lá longe, em Nova York, Richard Miller assinou um novo contrato que em breve destruiria tudo o que ele possuía. Seabrook estava quieto naquela manhã. O céu estava cinza como um aviso. O ar carregava um cheiro forte de algas marinhas e chuva iminente. Lá dentro, na casa da senhora Gay, Ana estava sentada perto da janela com as mãos na barriga inchada.
Os bebês estavam inquietos a noite toda, se contorcendo e chutando como se eles também sentissem algo se aproximando. Michael passou por lá para sua verificação diária. A pressão arterial está... Levante-se, disse ele, franzindo a testa para o prontuário. Você precisa descansar, Anne. Repouso absoluto. Prometa-me. Ela assentiu fracamente. Eles estão apenas ativos. Mas quando ele saiu, a dor começou. Começou como uma dor surda nas costas. Depois apertou como uma corda, puxando de dentro para fora. Em poucos minutos, o suor bateu na testa. Ela tentou se levantar, mas o quarto girou. A primeira contração foi forte, aguda o suficiente para fazê-la chorar para fora. A senhora Gray entrou correndo. Senhor, lá em cima. Michael disse. Você só deveria ter chegado daqui a semanas. A voz de Anna tremeu. Eles estão chegando. Eu posso sentir. A tempestade lá fora começou. A chuva martelava o telhado. O telefone de Michael tocou no momento em que um trovão ribombou. É ela! Gritou a senhora Gray. Os bebês estão chegando! Ele acelerou pelas ruas alagadas, com os limpadores de para-brisa batendo freneticamente. Ao mesmo tempo, a energia elétrica vacilou por toda a cidade. Quando ele chegou, as luzes da pensão estavam completamente apagadas. Geradores quebrados! Gritou a senhora Gray o rugido do vento. Nunca chegaremos ao hospital a tempo. O maxilar de Michael se apertou. Então trazemos o hospital aqui. Ele e a senhora Gray se moveram rapidamente, fervendo água, colocando toalhas, instalando uma luz de emergência. Os gritos de Anna ecoavam pela casa, ásperos e desesperados. Entre as contrações, ela sussurrou o nome que ela havia escolhido repetidamente como orações. Ivy, Noah, Lily, Ethan, Grace. Horas se passaram em um borrão de dor e trovões. A tempestade rugia sacudindo as paredes. Mas dentro daquele pequeno quarto, algo mais forte estava acontecendo. Uma mulher lutando pela vida por 5 pequenos almas. Finalmente um pequeno grito perfurou o ar. Depois outro e outro. As mãos de Michael tremiam enquanto ele levantava cada bebê frágil, envolvendo-os cuidadosamente em toalhas macias. O quinto veio último, silencioso a princípio. O coração de Anna parou até que um leve grito trêmulo rompeu o barulho. A senhora Gray caiu de joelhos soluçando. 5 milagres, 5 anjos. Michael expirou, encharcado em suor. Eles precisarão de cuidados na UTI neonatal imediatamente. Pela manhã, quando as estradas estavam limpas, eles correram para o Seabrook Clínica. Os bebês foram colocados em incubadoras, com seus pequenos peitos subindo e descendo sob a luz azul. Anna estava fraca mas acordada, olhando através do vidro para seus filhos. Eles são lutadores, Michael sussurrou. Eu também, disse ela, suavemente. Lá fora, as nuvens de tempestade se dissiparam, deixando um suave nascer do sol rosa sobre a água. Mas enquanto Anna se agarrava aos seus 5 milagres em Nova York, Richard e Vanessa brindavam com champanhe, sem saber que o acordo que acabaram de assinar destruiria em breve o império construído sobre a sua dor. O Nico era um mundo de sussurros, alarmes suaves, monitores apitando e respirações curtas, lutando pela vida dentro de casulos de vidro. Anna sentou-se perto das incubadoras todas as noites, seu corpo fraco, mas seu espírito ancorado. Cada um de seus 5 bebês, Ivy, Noah, Lily, Ethan e Grace, usavam crachás do tamanho do polegar. A pele era translúcida, os dedos não eram maiores que palitos de fósforo. No entanto, cada vez que se moviam, a esperança tremeluzia como uma vela, recusando-se a morrer. Michael frequentemente a encontrava cantarolando canções de ninar em 3h da manhã, recusando-se a dormir. Você precisa descansar, ele dizia com a voz suave, mas firme. Eu vou, ela sussurrava, com os olhos nunca abandonando seus filhos depois de sua segurança. Os dias se misturavam às noites. Máquinas cantarolavam e os números piscavam nos monitores. As enfermeiras adoravam sua coragem silenciosa. Como ela sorria através da exaustão. Como ela agradecia a todos, mesmo quando suas mãos tremiam de cansaço. Quando ela não estava ao lado deles, ela fazia crochê de pequenos chapéus e meias, uma cor para cada bebê. Ela os chamava de suas 5 pedrinhas, as pequenas pedras que sobreviveu à tempestade. O apelido se espalhou pela clínica. Logo, outras mães também o sussurraram,
encontrando conforto em uma história da mulher que nunca desistiu. Enquanto isso, em Nova York, Richard Miller estava nas capas de revistas com Vanessa, exibindo seu sorriso perfeito. Casal poderoso do ano, uma manchete ler. Ele não sabia que seus filhos estavam lutando por suas vidas em uma clínica à beira-mar. Ele não sabia que sua esposa, aquela que ele descartou como uma despesa de negócios, estava construindo um vínculo inquebrável mais forte do que qualquer fortuna. Certa noite, enquanto Ana segurava a mãozinha de Ivey pelo buraco da incubadora, Michael se aproximou silenciosamente. Eles estão melhorando, disse ele. Se continuarem ganhando peso, podemos encaminhá-los para a próxima fase de tratamento em breve. Lágrimas. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Obrigada, Michael. Você os salvou. Ele balançou a cabeça. Você salvou. Você continuou lutando. A maioria das mulheres teria desistido diante do que você suportou. Ela deu um leve sorriso. Eu já desisti uma vez na noite em que saí de Nova York, mas esses 5 me deram uma razão para viver novamente. Lá fora, a senhora Gray entrou à enfermaria carregando uma bandeja de sopa e um pequeno envelope. A cidade arrecadou algum dinheiro para você, disse ela suavemente. Chega para cobrir parte dos custos do hospital. Ana pareceu atordoada. Não posso aceitar isso. Você já fez. A senhora Gray interrompeu com uma piscadela. Você é um de nós agora. Pela primeira vez em meses, Ana riu. Eles estão respirando por conta própria, agora. Ele assentiu genuinamente orgulhoso. 5 milagres e um muito determinado mãe. Ana riu baixinho como se estivesse exausta. Nas semanas seguintes, ela trabalhou para reconstruir sua vida do nada. Entre mamadas e trocas de fraldas, ela começou a fazer artesanato novamente. Usando restos de madeira flutuante, a senhora Gray, encontrado na praia, Ana construiu pequenos porta-retratos e berços, simples, rústicos, cheios de coração. De manhã, a senhora Gray espiou o canto da oficina. Você tem talento, querida. Você deveria vender isso. Ana sorriu, timidamente. Quem os compraria? O mundo está cheio de mães de primeira viagem, respondeu a senhora Gray. E toda mãe adora algo feito com amor. E assim nasceu a Five Pebbles Creations. Michael a ajudou a montar uma loja online com um novo nome e designs ecológicos. Em poucas semanas, as mães locais começaram a fazer pedidos. Cada berço vinha com um símbolo esculpido. 5 pequenos círculos representavam a esperança após a perda. As pessoas começaram a falar. Quem é Anne Green? Perguntaram. Suas peças parecem vivas. Voltar em Nova York, uma revista de luxo publicou uma matéria sobre o império de Richard Miller. Enterrada no artigo estava uma foto dele nova noiva, Vanessa, usando um anel de diamante do tamanho da culpa. No entanto, por baixo do glamour, rachaduras começaram a se formar. Investidores sussurravam. Negócios eram adiados e um dos maiores parceiros de Richard retirou-se discretamente. Na mesma semana, as criações da Five Pebbles receberam um misterioso pedido em massa de Manhattan. Ana não reparou no endereço a princípio. Era apenas uma etiqueta de envio. Mas quando ela embrulhou a peça final, uma cadeira de balanço feita à mão, seus olhos pararam no nome, Miller Holdings, Departamento de Berçário. Suas mãos congelaram. Por um momento, ela não conseguiu respirar. A senhora Gray olhou para ela. Algo errado, querida? Ana forçou um sorriso. Não. Apenas uma grande encomenda. Mas no fundo seu coração batia forte. Seria uma coincidência ou uma piada cruel do destino? E à noite, enquanto ela estava perto da janela, embalando Ivy para dormir, o luar brilhava nas ondas. Ela sussurrou. Se ele algum dia vir isso, espero que saiba. Eu construí esta vida sem ele. O mar respondeu com uma brisa suave, carregando o cheiro de sal e liberdade. Mais longe do outro lado da água, em um escritório em Manhattan, Richard Miller passou a mão por uma nova cadeira de balanço e congelou, reconhecendo a artesanato de uma mulher que ele pensava ter ido embora para sempre. O sol sobre Seabrook brilhava nas ondas suaves, o tipó da manhã que prometia esperança. Ana, agora mais forte e cheia de determinação silenciosa, equilibrou o bebê Grace em seu quadril enquanto respondia às mensagens dos clientes da Five Pebbles Creations. Os pedidos estavam chegando mais rápido do que ela poderia construir. Cada venda significava fraldas, fórmula ou outro mês de aluguel em a casa da senhora Gay.
Sua pequena sala de estar havia se transformado em uma oficina. Serragem pairava no ar. Berços de madeira enfeitavam as paredes, polido com amor. O som rítmico da madeira sendo lixada se misturava às risadas dos bebês, uma melodia de renascimento. Senhora Gray colocou a cabeça para dentro. "Você tem visita, querida", disse ela, que era da cidade. As mãos de Ana congelaram no meio da areia. "A cidade?" Seu coração gaguejou. "Quem?" A mulher que entrou pela porta usava saltos de pérolas e um sorriso gentil que, de alguma forma, não parecia falso. "Anne Green?" Ela perguntou suavemente. "Sim", respondeu Ana cautelosamente. "Sou Elaine Hart. Dirijo a Fundação Hart. Financiamos pequenos negócios liderados por mulheres. Me deparei com seu trabalho em um leilão beneficente em Boston. Uma de suas cadeiras de balanço arrecadou quase $3.000. O queixo de Ana caiu. 3.000, Elaine sorriu. Sua história, ou pelo menos aos fragmentos que consegui encontrar, comoveram as pessoas. Você vende esperança esculpida em madeira e acho que o mundo precisa de mais disso. Os olhos de Gana brilharam. Sou apenas uma mãe tentando sobreviver. É exatamente por isso você me inspira, disse Elaine. Ela olhou ao redor do pequeno espaço. Mas você não pode continuar trabalhando assim. Você precisa de uma oficina adequada, uma distribuição de equipe. Ana balançou a cabeça. Não posso pagar isso. Elaine enfiou a mão na bolsa e entregou-lhe um cartão de visita. Você não pode se dar ao luxo de não fazer isso. Eu quero investir. Não por caridade, mas porque acredito em você. Enviarei uma doação inicial para expandir a produção com uma condição. Ana hesitou. Nunca esconda nada. Conte sua história de novo, disse Elaine suavemente. Mulheres que sobrevivem merecem ser vistas. Naquela noite, depois que Elaine foi embora, Ana sentou-se na varanda observando o pôr do sol dourar o mar. A senhora Gray juntou-se a ela, 2 canecas de chá. Você está com medo, disse a velha, com conhecimento de causa. Ana assentiu. Se as pessoas descobrem quem eu sou, Sir Richard, senhora Gray interrompeu. Se Richard era para estar na sua história, criança, ele não teria te eliminado. Ana olhou para o horizonte. Então, talvez seja a hora de eu começar a escrever novamente. O próximo manhã, ela assinou a papelada. As criações da Five Pebbles se tornaram o Five Pebbles Studio. Em poucas semanas, novos equipamentos chegaram. Mulheres locais de Seabrook, viúvas, mães solteiras, sobreviventes se juntaram sua equipe. Risos e serragem encheram a oficina. Enquanto segurava Ivy nos braços, Ana sussurrou. Não estamos nos escondendo mais. Em seu novo site, ela mesma digitou o slogan, construído com pedaços quebrados para aqueles que ainda estão de pé. O Oceano do Destino, Elaine Hart enviou um comunicado à imprensa que dizia: uma mãe de 5 filhos transforma dor em propósito. E em Manhattan, Vanessa Reed leu, seu rosto perdendo a cor ao perceber que o nome Anne Green era muito familiar. A luz do sol da manhã entrava pelas cortinas da pequena casa de Seabrook. O aroma do calor-leite e serragem enchiam o ar. Ana, agora conhecida como Anne Green, embalou Little Ethan. Enquanto verificava uma lista de pedidos repleta de nomes de todo o país, o Five Pebble Studio tinha ido viralizou após o artigo de Elaine Hart. O mundo adorou seus berços artesanais e a história da misteriosa mãe solteiraque transformou desgosto em beleza. Seus filhos se tornaram a alma da oficina. Ivy, a observadora silenciosa, ria sempre que Ana cantava. Noah era ousado e barulhento, já engatinhando mais rápido do que qualquer um conseguia acompanhar. A risada de Lily ecoavam como sinos, enquanto Grace se agarrava ao braço de Ana sempre que ela trabalhava. Ethan, seu menor lutador, sempre dormia com a mãozinha dele envolveu o dedo dela. Todas as noites ela escrevia em seu diário. 5 vidas, 5 razões para lutar. Senhora Gray, agora sua babá em tempo integral e avó honorária, provocava. Você está administrando uma fábrica e uma creche ao mesmo tempo. Ana ria suavemente, e de alguma forma ambos eram mais altos do que o outro. O Dr. Michael ainda o visitava semanalmente, embora ultimamente seus exames tenham se transformado em jantares compartilhados. Ele levar compras, ajudar a consertar uma cadeira ou segurar um bebê enquanto Ana trabalhava. A linha entre amigo e algo mais profundo borrado suavemente, sem que nenhum deles o nomeasse.
Uma noite, ele entregou a ela uma envelope. Do conselho da clínica, ele disse: "Eles estão indicando você para o Prêmio Espírito Humano Seabrook." Ana piscou, atordoada. "Por quê?" "Por transformar sua dor em um propósito", ele disse simplesmente. Seu coração se encheu de alegria. "Eu não, merece isso." "Sim", respondeu ele. "Merece sim." Naquele fim de semana, a cidade inteira a ajudou. Preparar uma pequena feira para expor seus móveis. As crianças pintaram conchas. As mulheres de sua oficina organizaram exibições. O aroma de madeira fresca e a brisa do mar se misturavam enquanto as pessoas se reuniam em torno de seu estande. "Anne Green", disse alguém chamou. "É verdade que você começou isso sozinha?" Ana sorriu, tímida. "Não sozinha", disse ela olhando para os filhos, brincando por perto. "Nunca sozinho." Aplausos irromperam. Câmeras dispararam. Pela primeira vez desde que saiu de Nova York, ela não escondeu o rosto. De volta a Manhattan, no entanto, uma tempestade estava se formando. Na sede da Miller Holdings, Vanessa jogou o tablet na mesa. O artigo sobre o estúdio Five Pebbles foi tendência. Uma foto de Ana sorrindo, segurando uma criança em cada quadril. O nome Anne Green pode enganar a maioria das pessoas, mas não ela. Ela se virou para Richard, que se servia de uma bebida. "Você precisa ver isso", sibilou ela. Ele mal ergueu os olhos. Mais uma história de sucesso empresarial. Vanessa estreitou os olhos. "Não é ela. Do que você está falando?" Vanessa empurrou o tablet para as mãos dele. "Veja os designs, o artesanato, o nome. 5 pedrinhas. Você acha que é coincidência?" O rosto de Richard ficou pálido. Ele olhou fixamente para a foto. A mulher Ellie pensou que tinha perdido para sempre, segurando 5 lindas crianças. Sua garganta apertou. "Meu Deus, Ana!" E naquele um único batimento cardíaco, o homem que uma vez escolheu a vaidade em vez do amor, percebeu que estava vivendo na sombra de sua maior erro. As paredes de vidro da Miller Holdings brilhavam contra o horizonte de Manhattan, mas lá dentro, a tensão era mais forte do que qualquer diamante. Vanessa Reed entrou na sala de reuniões em seu terno branco feito sob medida, a cor da pureza que ela não possuía. Os repórteres ligavam sem parar desde a manhã, com suas perguntas circulando um nome, Anne Green. Richard estava sentado à cabeceira da mesa, pálido e distraído. A foto do artigo ainda queimava em sua mente. Os olhos de Ana, seu sorriso, a inconfundível habilidade da mulher que ele um dia amou. Seu pulso batia forte em suas orelhas. Vanessa jogou uma pasta na mesa. "Richard, concentre-se. Temos problemas. 3 investidores desistiram hoje. Eleol, tempo, você não está sozinho." E enquanto o mar lá fora batia violentamente contra a costa, uma tempestade de mentiras se espalhou pela internet, o que logo forçaria Ana a sair do esconderijo e enfrentar os fantasmas que ela havia deixado para trás. Não dormiu naquela noite. O suave zumbido do oceano do lado de fora da casa foi abafado pelo caos em sua mente. Nome, o nome que ela pensava ter enterrado, estava estampado em todos os sites de fofoca da América. A esposa grávida levou milhões, desapareceu com filhos secretos. A ex-mulher do magnata ressurge com identidade falsa. As mentiras se espalharam como fogo. Ela sentou-se perto da janela, segurando o celular com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por quê? Por quê? Eles não podem simplesmente me deixar viver?" Quando a porta se abriu com um rangido, a senhora Grace entrou, envolta em seu robe florido. "Criança", ela disse suavemente. "Você está tremendo." Ana entregou-lhe o telefone. "Estão me chamando de ladra. Dizem que eu fugi com dinheiro que nunca toquei." A senhora Gray leu em silêncio, sua expressão endurecendo. "Quem quer que esteja fazendo isso quer te destruir." "Não deixe." "Eu não sei como revidar", sussurrou Ana. "Eles estão poderosos. Eles têm dinheiro, advogados, mídia." A senhora Gray interrompeu. "E vocês têm a verdade. Isso vale mais que ouro." Na manhã seguinte, Michael chegou cedo. Ele também tinha visto as manchetes. "Não podemos deixar isso sem resposta", disse ele. "Se você fica em silêncio, eles escreverão sua história para você." As mãos de Ana tremiam. "O que pode eu sei?" Ele colocou uma pasta sobre a mesa. "Comece protegendo o que é seu. Tenho conversado com Elaine Hart. Ela está furiosa com a campanha de difamação. Ela conhece um advogado especializado em difamação.
Podemos entrar com um pedido de ordem de restrição e de cessação e desistência. Ana piscou, sobrecarregada. Eu não pode pagar. Você não precisa, Michael disse firmemente. Elaine está cobrindo isso. Ela disse, e eu cito, mulheres como Ana construíram o mundo. Homens como Richard simplesmente o vendem. Pela primeira vez naquela semana, Ana sorriu em meio às lágrimas. Mais tarde, naquele dia, Elaine se juntou a eles por videochamada. Seu tom era enérgico, mas caloroso. A melhor defesa é a verdade, disse ela. Vamos reunir provas de suas finanças, sua identidade, troco, tudo. Você tem, não há nada a esconder, e isso os aterroriza. Ana assentiu. Eles falsificaram documentos, Elaine. Estão dizendo que eu assinei minha direitos antes de eu partir. A expressão de Elaine escureceu. Então provaremos a falsificação. Você ainda tem algum dos seus assinaturas antigas? Sim, nos meus cadernos de desenho, respondeu Ana. De antes de tudo. Perfeito. Elaine disse. Vamos comparar a tinta, o formato, o carimbo de data e hora. Assim que isso aparecer na mídia, seus pequenos só império das mentiras entrará em colapso. Enquanto falavam, algo mudou no coração de Ana. O medo trêmulo que a governava há anos começou a se transformar em determinação. Ela não era mais apenas uma mãe ou uma vítima. Ela era uma construtora da verdade, da força, do futuro dos seus filhos. Naquela noite, ela estava diante de sua bancada de trabalho, traçando as esculturas em seu mais novo projeto de berço. Uma mãe-pássaro protegendo 5 filhotes sob suas asas. De agora em diante, ela sussurrou, ninguém decidirá quem eu sou, mas eu. Lá fora, as ondas batiam na costa em ritmo como aplausos do universo. Mas a quilômetros de distância, em Manhattan, Vanessa Reed já estava preparando seu próximo movimento, um que faria a rebelião silenciosa de Ana explodir em um escândalo nacional. O sol estava nascendo sobre Seabrook quando um suave bateram à porta da oficina. Ana ergueu os olhos da mesa de entalhe, esperando a senhora Gray ou Michael. Em vez disso, a jovem estava ali, magra, nervosa, segurando uma bolsa de couro. Posso ajudar? Perguntou Ana cautelosa. A mulher hesitou. Você pode não se lembrar de mim, Julia Taus. Eu era sua assistente na Miller Holdings. Tempo parou. Julia. A mesma Julia que ajudou a projetar a primeira linha de móveis de luxo de Ana, que chorou quando Ana deixou a empresa. Ana prendeu a respiração. Julia. Lágrimas brotaram nos olhos da jovem. Pensei que você estivesse morta. Ana deu um passo para trás, sem saber se corria ou a abraçava. Como você me encontrou? Eu não, Julia disse rapidamente. Elaine Hartzin. Ela entrou em contato comigo depois do A Notícia chegou e ela perguntou se eu sabia a verdade. Contei tudo a ela. Vim porque você precisa saber o que está acontecendo em Nova York, York. O pulso de Ana acelerou. Diga-me. Julia abriu sua bolsa e tirou uma envelope grosso. Vanessa está por trás da campanha de difamação. Ela falsificou documentos com sua assinatura antiga, alegando que você pegou o dinheiro e desapareceu. Mas tem mais. Ela está encobrindo transferências ilegais de propriedade em nome de Richard. Se a empresa afundar, ela vai arrastá-lo e a você junto. Ana afundou na cadeira, a sala girando. Por que ela arriscaria tanto? Porque ela quer poder, Julia disse. Richard está perdendo o controle. Ela tem medo de que você volte e a destrua. Ela quer que você seja desacreditado antes que isso aconteça. A senhora Gray apareceu na porta segurando uma bandeja de café. Então não podemos deixá-la vencer, ela disse firmemente. Julia assentiu. Elaine está construindo um caso legal. Ela me pediu para entregue isso. É a prova. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Dentro eram contratos, transferências financeiras e um arquivo de áudio rotulado como lido como confidencial. MP3. Michael chegou momentos depois, atraído pela tensão no ar. Ana entregou-lhe a pasta silenciosamente. Ele folheou os documentos, seu rosto em endurecimento. Isso é o suficiente para abrir uma investigação. Vanessa está pronta. Ana exalou com as mãos trêmulas. Então, por que ainda estou com medo? Porque desta vez, disse Michael gentilmente. Você não está apenas lutando pela sobrevivência. Você está lutando por justiça. Julia deu um sorriso fraco. Eu queria dizer... Desculpe, Ana. Naquela época, eu não te protegi. Deixei que te tratassem como se fosse descartável. Ana estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dela. Você está aqui agora. É isso que importa.
Lá fora, as ondas soou mais alto, como se ecoasse sua determinação. Julia se levantou, pronta para ir embora. Testemunharei quando chegar a hora. A equipe da Elaine está pronta para agir, mas precisa que você divulgue o caso publicamente. Conte sua história do seu jeito. Ana prendeu a respiração. Tornar isso público? Michael a encarou. É a única maneira de acabar com isso. Ela olhou para a janela onde a luz do sol se derramava sobre o mar. O mesmo mar que um dia a escondera. Então vou parar de me esconder, disse ela baixinho. Deixe-os ver quem Anne Green realmente é. E enquanto o carro de Julia desaparecia na costa, um alerta de notícias piscou no telefone de Michael. Vanessa Reed tinha acabado de anunciar seu noivado com Richard Miller, transformando a guerra particular de Ana em um espetáculo para o mundo inteiro ver. Quando o noticiário da manhã foi ao ar, as manchetes estavam por toda parte. Richard Miller, noivo de Vanessa Reed. Fotos brilhantes da festa de noivado apareceram em todos os principais veículos de comunicação. Champanhe, diamantes, joias, falsos sorrisos. Por trás da superfície brilhante, porém, a história tinha um lado mais sombrio. Os rumores sobre Richard Continuamex, esposa misteriosa, que desapareceu anos atrás após fazer um acordo secreto. Seabrook, Ana segurava o jornal e apertava as mãos. Seus 5 filhos brincavam por perto, felizmente inconscientes de que seu passado da mãe estava mais uma vez sendo vendido como entretenimento. A senhora Gray pegou o papel delicadamente dela. Eles podem distorcer a história, criança, mas eles não podem distorcer quem você é. Ana olhou pela janela para o oceano, com o coração disparado. Se eu fique em silêncio, ela vence de novo. Michael entrou então com o telefone vibrando na mão. Elaine tinha acabado de ligar. Ela garantiu um segmento no Morning View. Eles querem que você conte o seu lado da história. Ao vivo. Ana congelou. Ao vivo na televisão. Ele assentiu. Se você for a público, Vanessa não poderá te enterrar com documentos falsos. A verdade tem que vir de você. O medo surgiu através dela. Não fala o nome dele há anos, Michael. E se eu desmoronar? Ele sorriu gentilmente e depois desmoronou diante das câmeras. Que vissem a mulher por trás das mentiras. Naquela noite, ela se sentou em sua mesa, cercada por esboços de berços e cadeiras de balanço. Cada um deles parecia um pedaço de sua alma esculpido em madeira. Suas crianças dormiam profundamente, sem saber que amanhã sua mãe entraria em um mundo que um dia a destruiu. Ela sussurrou para si mesma. Chega de se esconder. Na manhã seguinte, um carro da rede chegou para levá-la ao estúdio. Elaine a encontrou na entrada, elegante e calma. Lembra da Ana? Não da Anne. Esta é a sua verdade. Não deixe que eles transformem você na versão deles. As luzes eram ofuscantes. As câmeras rodavam. O apresentador sorriu educadamente, sua voz doce como xarope. Hoje damos as boas-vindas a Anne Green. Ou melhor, diz Anna Miller, a mulher por trás da história viral Five Pebbles Studio. Conte, é verdade que você desapareceu depois de tirar milhões do seu marido? Ana respirou tão fundo que acalmou sua alma. Não, ela disse firmemente. Saí sem nada, nem $1. Saí de uma mansão grávida e sozinha porque o homem que eu amava escolheu sua assistente em vez da nossa família. Eu me reconstruí para o meu crianças. O estúdio ficou em silêncio. O apresentador piscou, desviado do roteiro. Ana continuou com a voz trêmula, mais firme. Essas mentiras que eles imprimiram são correntes de papel. Elas só podem te prender se você deixar. Não vou mais fazer isso. De volta a Manhattan, Richard estava sentado em seu escritório assistindo à transmissão ao vivo. Suas mãos tremiam enquanto o rosto de Ana preenchia a tela. Vanessa estava atrás dele. A verdade sobre Pebbles virou tendência no mundo todo. Em Seabrook, o telefone do pequeno escritório de Ana não parava de tocar. Repórteres, talk shows, grupos de defesa, todos queriam mais. Mas enquanto alguns a chamavam de corajosa, outros a chamavam de mentirosa. As mesmas redes que antes a ignoravam agora dissecavam cada segundo de sua transmissão. A senhora Gray assistia da cozinha à porta, segurando a pequena Grace. Eles podem falar o quanto quiserem, disse ela. Mas não podem deixar de ver a verdade que você lhes mostrou. Ana assentiu, embora seu estômago estivesse revirado. Só espero que seja o suficiente. Naquele mesmo momento em Manhattan, o prédio da Miller Holdings fervilhava de caos. Os investidores estavam em pânico, os membros exigiram declarações. O valor da empresa despencou da noite para o dia.
Na suíte executiva, Vanessa Reed estava diante de um enxame de câmeras, com o rosto pintado de tristeza ensaiada. Estou devastada, disse ela suavemente. Richard, eu só desejo paz para sua ex-esposa. Não sabíamos de suas lutas. Suas lágrimas de crocodilo brilhavam sob luzes do estúdio. Mas mesmo enquanto ela falava, as paredes estavam se fechando. Em um escritório de canto, Richard observava por trás do vidro, mandíbula cerrada. Ele passou a noite inteira lendo todos os artigos, cada comentário. Pela primeira vez em anos, ele viu a mulher que havia deixado para trás. Não como uma vítima, mas como a pessoa mais forte que ele já conheceu. Linda Park entrou silenciosamente, jogando um arquivô em sua mesa. Temos um problema maior, disse ela. Um dos falsificados os documentos que Vanessa arquivou incluem sua assinatura digital. Se a investigação provar fraude, não é só ela que está descendo, é você também. O rosto de Richard empalideceu. Ela forjou o meu. Linda assentiu severamente ou copiou. De qualquer forma, ele o conecta, mas se você cooperar com investigadores, vocês podem limpar seus nomes e ajudar Ana. Ele olhou pela janela para a cidade que um dia o adorou. Então deixe tudo queimar, disse ele. Finalmente. Cansei de me esconder atrás de mentiras. De volta a Seabrook, Ana sentou-se na varanda com Michael, observando o oceano brilhar sob o sol da tarde. Ele lhe entregou uma xícara de chá. O mundo acredita em você agora, disse ele. Disse suavemente. Acreditar não é o mesmo que perdoar, respondeu Ana. Ele não se desculpou. Michael deu um leve sorriso. Talvez algumas pessoas precisem perder tudo antes de se lembrarem do que importa. Antes que ela não conseguiu responder, seu telefone vibrou. Uma notificação piscou na tela. Notícias de última hora. Miller Holdings, sob investigação federal por contratos fraudulentos. Ana arregalou os olhos. Está começando, ela sussurrou. Michael assentiu. A verdade sempre começa como um sussurro antes de rugir. Em Manhattan, as câmeras aglomeraram-se do lado de fora da Miller Holdings. Repórteres gritavam perguntas. Richard deu um passo à frente, ladeado por Linda, sua voz firme. Sim, erros foram cometidos. Sim, mentiras foram contadas. Mas a pessoa que disse a verdade merece sua paz. Seu nome é Anna Miller, e ela é mais corajosa do que todos nós. Enquanto os flashes explodiam, Vanessa Reed assistia de sua limusine, com um sorriso perfeito se abrindo. Pela primeira vez, a mulher que construiu seu império engano percebeu que o mundo estava finalmente se voltando contra ela. A tempestade que a verdade, revelada por Ana, atingiu Manhattan mais rápido que qualquer furacão. Em 48 horas, todas as principais emissoras estavam dissecando a queda da Miller Holdings. O outrora Império Dourado era agora um monumento em ruínas à ganância, ao engano e traição. Richard Miller, que já foi o rosto do sucesso, sentou-se sob as luzes ofuscantes de uma coletiva de imprensa. As câmeras disparavam como tiros. Seu terno sob medida não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Linda Park estava ao lado dele, lendo a declaração oficial. A Miller Holdings cooperará totalmente com a investigação federal, ela disse firmemente. Todos os contratos e transações autorizados por Vanessa Reed serão revisados. O Sr. Miller deixou o cargo de CEO com efeito imediato. Suspiros encheram a sala. Repórteres gritaram perguntas. Você sabia sobre os documentos falsos? O acordo foi real? Onde está Vanessa Reed agora? Richard inclinou-se em direção ao microfone. Sua voz tremia, mas cada palavra carregava o peso de anos de culpa. Eu permiti que minha arrogância para me cegar. Acredito em pessoas que queriam meu poder, não meu coração, e ao fazer isso destruí a única pessoa que realmente me amou. De volta a Seabrook, a transmissão ao vivo foi transmitida a uma pequena TV na oficina. Ana ficou paralisada, segurando um móbile inacabado de estrelas de madeira. Seus 5 filhos riam por perto, jovem demais para entender a história que se desenrolava na tela. A Sra. Gray abaixou o volume. Ele está... Estou tentando, querida, disse ela suavemente. A garganta de Ana se apertou. É tarde demais para consertar o que está quebrado. Michael entrou, limpando serragem de suas mãos. Talvez não seja sobre consertar, ele disse gentilmente.
Talvez seja sobre assumir o que você fez e deixar o tempo decidir o resto. Enquanto isso, em Manhattan, Vanessa Reed não estava em lugar nenhum para ser encontrado. Os investigadores chegaram à sua cobertura de luxo apenas para encontrá-la completamente despojada. Os armários vazios, as caixas de joias sumiram, mas a equipe de Linda já havia previsto. Os documentos falsificados, as contas no exterior, tudo remontava a ela. Naquela noite, um vídeo anônimo vazou online. Uma gravação de Vanessa gritando com um membro da equipe, com a voz cheia de veneno. Você acha que eu me importo com quem se machuca? Contanto que eu consiga o que quero, vale a pena. A internet se tornou brutal. Patrocinadoresa abandonou em poucas horas. Suas redes sociais desapareceram da noite para o dia. A mulher que antes andava sobre diamantes agora estava escondido nas sombras. Richard observava o caos se desenrolar. Uma estranha mistura de justiça e arrependimento queimava em seu peito. Na primeira vez, ele não queria salvar a empresa. Queria consertar as coisas para Ana. Ele ligou para Linda. Monte um fundo fiduciário, disse ele. Para as crianças, calmamente. Sem relações públicas. Linda hesitou. Você vai ficar sem dinheiro depois disso, ele assentiu. Então talvez eu finalmente entenda o que é a verdadeira riqueza. Em Seabrook, Ana colocou o celular acima do berço do bebê. Pequenas estrelas dançando na brisa suave. Nós sobrevivemos, ela sussurrou. Esfregando uma a uma, lágrima escorreu de sua bochecha. Michael pousou a mão em seu ombro. A verdade te libertou, Ana. Agora deixe que ela o liberte também. Ela fechou os olhos, ainda não pronta para perdoar, mas também não desejando mais vingança. E do outro lado do oceano de consequência, Vanessa Reed cruzou um terminal de aeroporto com um passaporte falso na mão, sem saber que a próxima pessoa a chamar seu nome seria um agente do FBI. A chuva batia nos degraus do tribunal de Manhattan, enquanto um enxame de repórteres se acotovelava para a posição. Câmeras dispararam, microfones se estenderam para a frente e um nome familiar ecoou em meio ao caos. Vanessa Reed, a mulher que antes usava diamantes, agora se escondia atrás de óculos escuros e um sobretudo. Seus lábios, antes pintados com confiança, tremiam. O FBI, a escolta, a flanqueou firmemente, levando-a para dentro para enfrentar acusações de fraude, peculato e falsificação de documentos legais. Seu império de mentiras finalmente ruiu. Dentro do tribunal, a tensão fervilhava. Richard Miller estava sentado atrás do advogado, com as mãos cruzadas e o maxilar tenso. Do outro lado do corredor, Vanessa se recusava a olhar para ele. Linda Park estava na mesa da acusação, representando tanto a empresa quanto as vítimas dos esquemas de Vanessa, incluindo Ana. O juiz entrou. Este tribunal está em sessão. Assim que o processo começou, as provas surgiram como um trovão. E-mails, assinaturas, transferências offshore. A gravação de áudio que Julia encontrou tocou pelos alto-falantes do tribunal. A voz de Vanessa, áspera e venenosa. Você acha que eu me importo com quem se machuca? Contanto que conforme eu consigo o que quero, vale a pena. Suspiros encheram a sala. O estômago de Richard se revirou enquanto ele olhava para a mulher ao lado com quem ele havia destruído seu casamento. Durante anos ele a defendeu, acreditou nela, até a amou. Agora tudo o que ele sentia era desgosto. O advogado de Vanessa tentou distorcer a narrativa, alegando estresse mental, manipulação, até mesmo Richard negligência, mas foi inútil. As evidências eram inegáveis. Então Linda chamou sua última testemunha, a senhora Anna Miller. O tribunal ficou em silêncio. Ana entrou calma e equilibrada. Seus longos cabelos castanhos, o cabelo, emoldurava um rosto que não era mais frágil. Era resoluto. Ela usava um vestido azul marinho modesto e mantinha a cabeça erguida. Quando ela subiu ao banco das testemunhas, Richard prendeu a respiração. Senhora. A Miller, começou Linda. Você pode dizer ao tribunal o que perdeu? Por causa das ações do réu? A voz de Ana era firme. Perdi meu nome, minha segurança, a chance de manter meus filhos em paz. Mas o que ela realmente roubou foi a verdade. E estou aqui para retire o que disse. Vanessa lançou-lhe um olhar furioso. Você acha que isso a torna nobre? Ana se virou para ela com os olhos afiados como vidro. Não, isso só me liberta. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Quando terminou,
O veredito soou como o estrondo final de uma tempestade. Culpado de todas as acusações, Vanessa Reed foi condenada a 15 anos de prisão federal sem direito à liberdade condicional. O tribunal entrou em erupção. Richard levantou-se lentamente, lágrimas queimando seus olhos. Enquanto Vanessa era levada algemada, ela se virou para ele uma última vez. Você vai morrer sozinho, Richard. Ele não respondeu. Apenas sussurrou. Talvez, mas não de vergonha. Mas... Do lado de fora do tribunal, repórteres gritaram perguntas para Anna, mas ela simplesmente sorriu e disse: a verdade não precisa de barulho, apenas de coragem. Naquela noite, como declaravam as manchetes, Vanessa Reed condenou Miller Empire desaba. Anna sentou-se perto da lareira em Seabrook, com seus filhos dormindo no andar de cima. Michael chegou silenciosamente, segurando uma jornal. Acabou, disse ele. Anna olhou para as chamas. Não, ela sussurrou. Finalmente está começando. E enquanto a chuva lá fora se desvanecia na calma do amanhecer, o mundo que uma vez a quebrou começou a se reconstruir, desta vez em seu nome. A vitória no tribunal ecoou manchetes por semanas. Mas em Seabrook, a vida voltou ao seu ritmo tranquilo. O ar cheirava a sal e madeira paras. As ondas rolavam firmes como uma batida de coração, um aterramento constante, mas até a paz tinha uma sombra. Numa manhã fria, enquanto Anna lixava um novo desenho de berço, a Sra. Gray entrou segurando uma envelope branco. Isto chegou para você, disse ela com um tom indecifrável. Anna enxugou as mãos e franziu a testa. Para mim? Quem é? De onde? A Sra. Gray hesitou. Sem endereço de retorno, mas veio de Manhattan. A caligrafia na frente prendeu a respiração de Anna. Elegante, familiar, inconfundivelmente Richards. Suas palmas se moverão, frio. Michael, que estava ajustando uma prateleira próxima, olhou para cima. Quer que eu leia primeiro? Anna balançou a cabeça. Não, preciso encarar isso. Ela se sentou, com os dedos tremendo enquanto rasgava o lacre. O cheiro de papel caro a atingiu, dela, misturado com uma colônia suave. A mesma que ele usara na noite em que escolheu Vanessa. Anna, começava a carta. Se isso chega até você, significa que você já encontrou a paz, algo que eu nunca tive coragem de te dar. Eu não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que finalmente entendi o que o amor deveria significar. Você construiu algo real enquanto eu perseguia fantasmas de poder. Você me deu a vida, e eu a tomei como certa. Vou passar os anos que me restam tentando consertar isso. Lágrimas borraram a tinta. Ela parou para respirar, seu apertado no peito. A carta continuou. O fundo fiduciário agora está ativo em seu nome. Pertence às crianças. Não como pagamento, como responsabilidade. Afastei-me de tudo. A mansão, a empresa, tudo se foi. Eu vivo pequeno agora, mas pela primeira vez não estou fingindo. Não espero que você responda. Só queria dizer obrigado por sobreviver ao que destruí. Assinado Richard. Por um longo tempo, a sala ficou em silêncio, exceto pelo som de Omar lá fora. A Sra. Gray colocou a mão gentilmente em seu ombro. Filha, às vezes fantasmas não vêm para assombrar, eles vêm se despedir. Anna dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em uma caixa de madeira ao lado de seus esboços. Ele não posso desfazer o que ele fez, ela sussurrou. Mas talvez ele finalmente tenha aprendido. Naquela noite, ela levou as crianças para caminhando pelo pier. Ivy corria na frente perseguindo gaivotas. Noah tentava contar os barcos. Lily e Grace deram as mãos. Enquanto Ethan se agarrava à perna dela, Michael caminhava ao lado dela, com a brisa bagunçando seus cabelos. Você está bem? E perguntou ele suavemente. Anna sorriu levemente. Acho que pela primeira vez sim, ele assentiu. Você não, eu sei, disse ela. Mas eu posso deixar ir. Enquanto o sol mergulhando abaixo do horizonte, Anna ergueu o rosto para o vento. O ar salgado ardia em seus olhos. Ou talvez fossem as lágrimas que ela não se permitiu chorar. E a quilômetros de distância, em um pequeno apartamento, Richard Miller selou outro envelope endereçado apenas para meus filhos. Ele o colocou em uma gaveta, nunca enviado pelo correio, sussurrando uma promessa à família que ele havia perdido, mas finalmente aprendeu a amar à distância. Meses se passaram desde o julgamento, e o mundo lentamente esqueceu o escândalo que havia outrora dominava todas as manchetes. Mas em Seabrook,
A vida de Ana floresceu, mais brilhante do que nunca. Os 5 Seixos, o estúdio, havia se transformado em uma empresa completa, uma oficina cheia de mulheres lixando, esculpindo, pintando e rindo. Cada peça de mobiliário trazia seu símbolo, 5 pequenos círculos esculpidos na madeira, um para cada criança. Encomendas de Boston e Seattle chegou hoje. A Sra. Gray anunciou orgulhosamente ao entrar no estúdio com sua prancheta. Parece que você vai precisar de uma equipe maior, querida. Ana sorriu. Esse é um bom problema para se ter. Michael apareceu na porta segurando plantas. E talvez um novo prédio, ele disse. Conversei com a prefeitura. Eles estão oferecendo uma bolsa para pequenas empresas locais que contratam mães solteiras. Você se qualificaria facilmente. Ana olhou em volta com o coração inchado. Nós fizemos isso, não foi? Você fez isso, Michael corrigiu, sorrindo suavemente. Ainda assim, a paz sempre carregava um eco do que veio antes. Algumas noites, quando o vento do mar soprava forte demais, Ana pensava em Richard, o homem que ela amara, perdera e superara. Enquanto isso, em Nova York, Richard Miller compareceu mais uma vez ao tribunal, não como réu desta vez, mas como testemunha. A segunda fase de a sentença de Vanessa Reed estava em andamento. Ela havia apelado por clemência, alegando manipulação emocional e remorso. Os advogados a retrataram como vítima de corrupção corporativa. Quando Richard prestou depoimento, o tribunal ficou em silêncio. A voz era baixa, mas clara. Vanessa Reed nunca foi uma vítima. Ela manipulava enganado e destruído. Eu permiti que ela fizesse isso porque eu era um covarde. Mas as verdadeiras vítimas eram as pessoas que confiaram em mim e a mulher que eu traí. Vanessa olhou para ele da defesa-mesa com o veneno brilhando em seus olhos. Você se acha um santo agora? E ela disparou. Ele a encarou calmamente. Não, apenas um homem que finalmente parou de mentir. O martelo do juiz bateu com força. O recurso foi negado. Vanessa Reed foi condenada a cumprir seus 15 anos completos sem chance de liberdade condicional. O som do martelo ecoou como um trovão. O fechamento final de um capítulo escrito em traição. Lá fora, Richard se recusou a falar com a imprensa. Em vez disso, entregou a Linda Park uma pasta lacrada. Este é meu último ato como empresário, disse ele. Lá dentro estavam documentos transferindo seus bens restantes para fundos de caridade. Um para Five Pebbles, outro para cuidados neonatais, centros. Linda franziu a testa. Richard, isso deixa você com quase nada. Ele assentiu. Então talvez seja assim que eu começo de volta a Seabrook na mesma tarde? Ana recebeu uma carta registrada. Ela a abriu com cautela. Dentro era um documento de uma única página confirmando um novo fundo intitulado Five Pebbles Trust. O nome da doadora era anônimo, mas ela não precisava ler a assinatura para saber. Ela fechou os olhos com lágrimas nos olhos, derramando livremente desta vez. Naquela noite ela estava na beira da água, o pôr do sol queimando dourado sobre as ondas, seus filhos brincavam nas ondas, o riso ecoando pelo vento. E lá longe, em Manhattan, Richard Miller arrumou uma pequena mala. Trancou seu apartamento vazio e caminhou em direção a uma estação de trem. Um homem finalmente livre, deixando para trás tudo, exceto as aulas pelas quais havia pago integralmente. A primavera chegou cedo em Seabrook. O ar cheirava a sal e jasmim, o tipo de perfume que prometia renovação. Hannah estava na varanda de sua oficina, observando a luz do sol refletindo na placa recém-pintada, Five Pebbles Studio and Foundation. Ela tinha oficialmente registrou-o como uma empresa e uma instituição de caridade, fornecendo empregos para mães em dificuldades, financiando programas de UTIM e orientando mulheres que estavam reconstruindo suas vidas. A Sra. Gray se juntou a ela com 2 canecas de café. Você conseguiu, Ana, disse ela, orgulho brilhando em seus olhos cansados. Você transformou dor em propósito. Ana sorriu suavemente. Eu não fiz isso sozinha. Ela olhou para dentro, onde o zumbido das máquinas e o riso das mulheres enchiam o ar. Eles me ajudaram a lembrar quem eu sou. Mas o dia também trouxe algo mais pesado. Sobre a mesa dela, havia um envelope fechado, de Linda Park. Michael o trouxera mais cedo naquela manhã, com o rosto ilegível. É a última versão legal do documento, ele disse calmamente. Agora sozinha, Ana o pegou. O selo trazia o emblema do Estado.
Final oficial. Dentro havia 2 papéis. Um declarando a dissolução de seu casamento com Richard Miller, a outra confirmando a custódia exclusiva de seus 5 filhos. Seus olhos traçaram a tinta preta lentamente, seu coração pesado e leve. Lá estava a liberdade impressa e assinada. Ela sentou-se para baixo, respirando profundamente. As memórias retornaram em flashes. A tempestade, a traição, as noites no Niku. Mas desta vez elas não a afogaram. Passaram como ondas, fortes, mas inofensivas. Quando Michael apareceu na porta, ela sorriu. Está feito, ele assentiu. Como você se sente assim? Como se fosse o fim de uma frase muito longa, ela sussurrou. Ele deu um passo mais perto. Mar murmurando sob o pôr do sol. Quando o riso de uma das crianças foi levado pelo vento, Ana estendeu a mão para Michael, mão quase sem pensar. Ele não se afastou. Em vez disso, ele entrelaçou sua dedos com os dela, firmes e seguros. Nenhum dos dois falou. Não precisavam. Pela primeira vez em anos, Ana sentiu algo que pensava ter enterrado para sempre. A alegria simples e silenciosa de ser vista, não como uma vítima, mas como uma mulher que se reconstruiu das cinzas. E quando o sol desapareceu além do horizonte, Ana percebeu que o amor a havia encontrado novamente. Não nos grandes gestos de riqueza e promessa, mas na gentil firmeza de um homem que esteve ao seu lado em todas as tempestades. O cheiro de frango assado e pão assado encheram a casa naquela noite. A sala de jantar da Sra. Gay, antes silenciosa e solitária, agora fervilhava de riso. A mesa era longa e cheia. Os 5 filhos de Ana, Michael, e pela primeira vez em anos, seus pais e sua irmã mais nova, Chloe. Foi preciso coragem para convidar-eles. Quando Ana fugiu de Nova York, seus pais acreditaram nas mentiras que a mídia espalhou. Eles pensaram que ela tinha escolhido o silêncio por culpa, não por sobrevivência. Mas agora, com a verdade revelada, os anos de distância pairavam pesadamente no ar como fantasmas esperando para serem nomeados. Seu pai, Peter, pigarreou quebrando o silêncio. A última vez que te vimos foi no hospital. Você nem olhou para nós. O garfo de Ana parou no ar. Eu estava envergonhada. Ela admitiu baixinho. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu permiti acontecer. Deixei alguém me destruir tão completamente que esqueci quem eu era. Dela mãe, Susan, estendeu a mão sobre a mesa com os olhos brilhando. Devíamos ter vindo buscá-lo, sussurrou ela. Você estava nossa filha, e nós acreditamos na história errada. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Ana antes que ela pudesse impedi-los. Chloe disse, você acreditou no que eu queria. Eu não queria que você visse o quão ruim era, apertou a mão dela. Você estava nos protegendo mesmo quando estava desmoronando. Ou as crianças observavam em silêncio, sentindo algo sagrado se desenrolar. Michael, sempre gentil, serviu água em copós e disse suavemente. Famílias se desfazem, mas às vezes elas se desfazem para que possam ser reunidas e mais fortes. Peter assentiu, olhos marejados. Sua mãe e eu vimos a entrevista. O mundo pode conhecer sua história agora, mas só nós conhecemos a garotinha que sempre acreditou em finais felizes. Ana sorriu em meio às lágrimas. Talvez eu ainda faço. Noah, o mais ousado dos filhos, interrompeu. Vovô, você sabe fazer cadeiras de balanço? Mamãe sabe ensinar você. Risadas percorreram a mesa. A tensão se dissolveu em calor. Susan se levantou, erguendo seu copo. Para Ana, por sobreviver, por perdoar e por nos dar 5 lindos motivos para recomeçar. Copos tilintaram, corações se recuperaram. Mais tarde, quando a casa ficou silenciosa, Ana saiu para a varanda com o pai. A lua brilhava sobre as ondas suaves e cheias. Peter disse, sabe, eu sempre imaginei você morando em uma casa grande com empregados e pisos de mármore. Mas isso, ele gesticulou em direção ao mar, o riso das crianças ecoando fracamente por dentro. Isso aqui me faz sentir em casa. Ana sorriu. É mesmo. Ele colocou uma mão no ombro dela. Sua mãe e eu estamos orgulhosas de você, querida. Não pelo que você construiu, mas por quem você se tornou. Ana encostou a cabeça nele. Isso significa mais do que você jamais saberá. Enquanto ela ficou ali, sentindo o calor da família envolvendo-a novamente, ela percebeu que o perdão não era apenas sobre deixar o passado para trás.
Tratava-se de permitir que o amor retornasse em sua forma mais verdadeira. E enquanto o oceano sussurrava abaixo deles, Anna Miller, antes uma mulher fugindo de sua família, finalmente se viu cercada por ela, mais forte, mais cheio e finalmente inteiro novamente. Era uma manhã tranquila de domingo em Seabrook. O céu estava pintado de prata, as ondas sussurrando contra a costa. Dentro da casa de campo, Anna estava ajudando Grace e Lily a trançar fitas nos cabelos para a igreja. Ivy perseguiu Noah e Ethan pelo corredor, o riso ecoando como música. A vida finalmente era pacífica até alguém bateu na porta. Foi uma batida firme e constante, diferente dos vizinhos ou dos entregadores. Michael, que tinha parado para levá-los à cidade, congelou no meio do caminho. Anna olhou para cima com o coração repentinamente apertado. A senhora Gray espiou através da janela, seu rosto empalidecendo. "É ele!" ela sussurrou. Richard Miller estava do lado de fora. O tempo pareceu parar. O homem que um dia havia saído de sua vida agora estava em sua varanda, mais velho, mais humilde, segurando o chapéu com as duas mãos. Seu cabelo estava salpicado de cinza, seus olhos sombreados pelo arrependimento. Ele não usava mais a arrogância da riqueza, apenas o peso silencioso de remorso. Anna abriu a porta lentamente. O cheiro de sal marinho preencheu o ar entre elas. "Você não deveria ter vindo", ela disse suavemente. "Eu sei", respondeu Richard. "Mas eu precisava." As crianças espiou por trás das pernas dela, curioso. Sua respiração ficou presa quando os viu. 5 rostinhos, cada um carregando traços dele. Ele se ajoelhou instintivamente. Lágrimas se acumularam em seus olhos. "Eles são lindos." A voz de Anna era firme, mas frio. "Você não pode dizer isso. Eu não espero perdão", disse ele rapidamente. "Eu só queria vê-los mais uma vez para saber que são reais." Michael deu um passo à frente, protetor, mas calmo. "Você os viu. Agora vá." Richard assentiu lentamente, aceitando o limite. "Eu entendo. Não estou aqui para tirar nada de mim. Eu só queria voltar algo que sempre foi seu." Ele enfiou a mão no casaco e entregou a Anna uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um colar, uma corrente de ouro simples com um pequeno pingente em forma de árvore. Era aquele que ela havia perdido anos atrás durante a última discussão, na noite em que fez as malas. "Eu o guardei", disse Richard. "Eu disse a mim mesma que era tudo o que me restava da mulher que arruinei. Agora percebo que nunca foi meu para ficar com ela." Anna olhou para baixo o colar, as memórias correndo como ondas. Sua voz tremeu. "Você deveria." Tinha chegado antes. "Eu não estava pronto para encarar o que tinha feito", ele admitiu. "Agora estou." Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela não as deixou cair. "Você não pode consertar o passado, Richard", ele assentiu. "Eu sei, mas talvez possa honrá-lo nunca deixando outra mulher sentir o que você sentiu." Por um momento, o mundo parou. Então Anna entregou de volta o colar a ele. "Não", ela disse suavemente. "Guarde-o como um lembrete do que a verdade custa caro quando é ignorada." Ele olhou para ela uma última vez, com os olhos cheios de amor e tristeza. "Você sempre foi a melhor, Anna." Quando ele se virou e foi embora, as crianças correram para a varanda. "Mamãe, quem era aquele homem?" Ivy perguntou. Anna sorriu levemente, sentindo o vento do mar em seu cabelo. "Alguém que finalmente aprendeu o que o amor realmente significa." E enquanto Richard desaparecia na estrada enevoada, Anna sabia que o passado finalmente havia fechado sua porta, deixando-a livre para abrir uma nova. Na manhã seguinte, a visita de Richard amanheceu calmo e brilhante, o oceano brilhando como um campo de diamantes. Seabrook estava acordando lentamente, as gaivotas circulando acima das docas, pescadores gritando saudações e a luz do sol entrando pelas janelas abertas à casa de Anna. Lá dentro, o cheiro de panquecas enchia o ar. As crianças sentados ao redor da mesa conversando animadamente. Lily tentou alimentar uma colherada de xarope para Ethan, enquanto Noah orgulhosamente anunciava que havia contado todos os barcos no oceano, pelo menos 20. Anna riu, ó som leve e pleno. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu nenhuma sombra agarrada ao seu coração. A tempestade que se seguiu ela por tanto tempo se foi. Michael entrou carregando um buquê de flores silvestres. "Estas são do pequeno jardim atrás do estúdio", disse ele. "Achei que você gostaria de começar amanhã com algo bonito."
Ana aceitou-os sorrindo. Todas as manhãs são lindas agora. Ele sentou-se ao lado dela com um olhar gentil. Você conseguiu, Ana. Você construiu tudo o que disseram que você não conseguiria. Ela olhou ao redor da cozinha ensolarada. Seus filhos, sua casa, o cheiro de serragem ainda grudada levemente em suas mãos. Eu não construí sozinha, ela disse suavemente. Você e a Sra. Gray, Elaine, todos nesta cidade. Você me lembrou que eu não estava quebrado, apenas inacabado. A voz de Michael era baixa. Então, o que vem a seguir? Ana olhou para o mar pela janela. Estou abrindo uma segunda oficina, em Portland. Vamos treinar mães solteiras, sobreviventes e meninas que acham que não têm futuro porque fazem. Eles sempre fazem. Ele sorriu. Isso parece o começo de algo grande. Ela se virou para ele. É o começo de algo, certo? Mais tarde, naquela tarde, toda a cidade se reuniu para a inauguração da Fundação Five Pebbles. A Sra. Gray cortou a fita ela mesma com lágrimas nos olhos. Esta mulher, disse ela com orgulho, transformou a tragédia em um farol para os outros. É isso que milagres parecem. A multidão aplaudiu, as câmeras dispararam. Ana ficou ao lado Michael e seus filhos com o coração cheio. Ela olhou para o céu, o mesmo que ela havia olhado uma vez enquanto chorando no banco de trás de um táxi, carregando 5 vidas dentro dela e sem esperança. Agora, o mesmo céu parecia diferente, vasto, indulgente, infinito. Como o sol com a cabeça baixa pintando tudo de dourado, Ana se dirigiu à multidão. Quando saí de Nova York, pensei que minha história havia acabado. Mas aprendi uma coisa. Às vezes os finais são apenas começos silenciosos disfarçados. Você não precisa ser rico para seja poderoso. E você não precisa ser perfeito para merecer a paz. A plateia ficou em silêncio, atenta a cada palavra. Eu já fui esposa, vítima e fantasma, continuou ela. Agora sou mãe, construtora e uma mulher rena.